Então, nós vamos falar sobre o Código Florestal, o que muda, como ele era e como ele fica. Agora sobre as APPs. Sobre as margens de rio, proibia a extração de vegetação nativa ou não ao redor de qualquer curso d'água dentro de uma área mínima de 30 metros, a contar a partir dos rios com menos de 10 metros de largura. E a proporção vai aumentando até chegar à preservação de 500 metros de área em margens de rios com mais 600 metros de largura. Como é que ele ficou? Nessa nova lei, ela preserva as medidas, com exceção da redução de 30 para 15, ou seja, metade, metros a área de proteção ao redor dos rios, com largura inferior a 10 metros. Também permite o plantio de algumas espécies nessas áreas que antes era proibido. A decisão final do que pode ou não ser plantado nesses locais passará a ser dos governos estaduais e não mais da União. Sobre encosta, topos de montanhas, morros e serras. Antes, no antigo, proibia mexer na vegetação, também nativa ou não, de locais de altitude superior a 1.800 metros. Também vetava a derrubada da florestas em áreas de inclinação entre 24 e 25 graus. Agora, ele permite o cultivo de algumas culturas e o pastoreio no topo das áreas elevadas com mais de 1.000. Comentou sobre a Código Florestal novo, tem um novo e um antigo. Eu vou falar agora sobre as reservas legais. Vou começar falando como era. Era assim, a percentual mínimo de preservação ambiental dentro das propriedades varia de acordo com o tipo de bioma. A Amazônia Legal, que é 80%, Cerrado, que é 53%, e outros tipos de vegetação, que está 20%. A restante área pode ser desmatada desde que haja manejo florestal saudável, sustentável. E como ficou? Ela mantém os mesmos percentuais, porém altera o cálculo da reserva legal dentro da propriedade. Antes, as APPs eram somadas às reservas, agora a reserva legal inclui as APPs. Bom, eu vou falar agora como era no antigo Código Florestal a questão do reflorestamento. Pequenos e grandes produtores precisavam recompor a vegetação das reservas legais, seguindo os percentuais estabelecidos de acordo com cada tipo de bioma. Continuando o que a Bruna falou, vou falar agora como ficou o novo código. Pequenas propriedades, com até 4 módulos fiscais, sendo que um módulo pode variar de 40 a 100 hectares, dependendo da região, não precisavam recompor a vegetação das áreas de reserva legal desmatadas. O novo texto abre brechas para que até grandes produtores tenham o mesmo benefício. Eu vou falar como era a anistia de acordo com o antigo código. Ela aplicaria multa por desmatamentos feitos até 2008, mesmo para aqueles que aderirem ao programa de regularização ambiental. Eu vou falar como ficou o novo código. Prevê a suspensão de multa aos produtores que aderirem ao PRA. Se ele cumprir o programa, é anistiado. Se não cumprir, precisa pagar as multas. Quem desmatou após essa época sofrerá sanções, mesmo que esteja dentro do PRA. No entanto, o governo não abre mão de multar a todos, pequenos, médios e grandes produtores, que têm multas aplicadas no passado. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo onde resume tudo aquilo que a gente falou, explicando mais para vocês como era o antigo código e como ele fica, e também dizendo quais são os problemas gerados por essa mudança. O Código Florestal Brasileiro está passando por revisões que alteram seu conteúdo e facilitam o desmatamento. A votação destas mudanças acontece em breve no Congresso Nacional. Faça parte desta corrente que une movimentos sociais, organizações ambientais e entidades científicas contra estas alterações propostas. E sabe por quê? O atual Código Florestal Brasileiro protege áreas naturais que sustentam a vida e a economia do país. São as florestas e outros ecossistemas que nos garantem água, proteção do solo e manutenção da biodiversidade. O Código também protege áreas frágeis como beiras de rios, topos de morro e encostas íngremes, que são conhecidas como áreas de preservação permanente, APPs. Na lei atual, estas áreas estão bem definidas e não podem ser ocupadas.
Com as alterações, seriam reduzidas e as ocupações ilegais seriam mantidas. Com menos floresta, por exemplo, o risco de erosão, desmoronamentos e enchentes aumentaria, tanto na área urbana quanto na rural. O Código Florestal também estabelece a reserva legal, que é uma área de mata nativa, que deve ser conservada dentro de uma propriedade rural. Hoje, todas as propriedades têm que manter a reserva legal, e se ela tiver sido desmatada ilegalmente no passado, tem que ser recomposta ou compensada. A proposta de alteração prevê que as propriedades pequenas não precisariam manter a reserva legal. Na prática, isso acabaria abrindo uma brecha na lei. Propriedades médias e grandes poderiam ser divididas no papel, sendo dispensadas de ter qualquer área protegida. Entendeu o tamanho do problema? O Brasil entrará na contramão da história. Se todas as alterações forem aprovadas, o país poderá gerar até 13 vezes mais gases do efeito estufa do que emitiu em 2007, contribuindo ainda mais para o aquecimento global. Só com a redução das matas nas margens dos rios, será perdida uma área equivalente a 2 milhões de campos de futebol de florestas. Com tanta redução, a perda de biodiversidade é certa. Haverá prejuízos à qualidade da água e à fertilidade do solo. Além disso, com a ocupação de áreas de risco, enchentes e deslizamentos ficariam ainda mais frequentes. Se aprovadas, as alterações no Código Florestal Brasileiro ameaçariam o meio ambiente e o bem-estar da sociedade. Eu sou o Pedro Sol. Eu sou o Dimitri. Eu sou o Baltó. Eu sou a Bruna Macedo. Eu sou o Daniel. Eu sou o Matheus.